Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Éder e nós hoje veremos mais uma aula de matemática. Estamos retornando, espero que vocês tenham curtido bastante aí esse recesso, tenha descansado, tenha dado tudo certo, tenham retornado com as energias totalmente renovadas, pois a gente começa hoje um novíssimo assunto, tá? Será o segundo assunto, o segundo bimestre. A gente concluiu aquele assunto de triângulos, de ângulos, etc. Eu deixei um exercício de revisão para vocês fazerem. Pretendo corrigi-lo em breve, talvez próxima semana, tá certo? E hoje nós começaremos o assunto de expressões algébricas ou expressões literais, tá certo? Vocês já viram no ano passado, né, estudaram essa parte de expressões algébricas, que é quando aparece a letra no lugar do número, né? Mas esse ano nós retomaremos esse assunto, reforçaremos ele e acrescentaremos algumas coisas para que o conhecimento sobre expressões algébricas fique mais rico, tá certo? Depois nós vamos revisar também a parte das equações, etc. Então, vamos relembrar do que seria uma expressão algébrica, né? A gente sabe que é possível usar as letras do alfabeto, de A a Z, para representar números reais, para representar qualquer tipo de número, né? Então, se você vê, por exemplo, uma letra X no meio de uma conta de matemática, o que representa aquela letra? Representa um valor desconhecido X, certo? Isso faz bastante sentido se você pensar na seguinte exemplo. Veja só, alguém lhe pergunta, eita, quantos alunos tem na tua sala? Digamos que você não sabe quantos alunos tem na sala, você tem uma noção, tem entre 35 e tem 40, mas você não tem certeza. Então você diz que tem uma quantidade X, ou seja, uma quantidade desconhecida, ou seja, essa quantidade desconhecida você está chamando de x para ocultar um número que é o valor exato daqueles alunos que tem na sua sala de aula. Tá certo? Então, toda vez que você utilizar uma letra, reforçando, uma letra para representar um número, aquela letra representa um valor desconhecido. Certo? Vejamos algumas situações. Ó. Qual é a diferença entre essa primeira expressão da primeira linha e essa da segunda linha? Como você é uma pessoa muito inteligente, você já percebeu que a diferença entre a expressão da primeira linha e da segunda linha são as letras, não é isso? São as letras. Então, essa de cima é o que a gente chama de expressão algébrica. E essa da linha de baixo, a gente chama ela de expressão numérica, tá certo? Também a gente pode chamar essa expressão de expressão literal, tá? Que é uma expressão literal de vem de letra. Então, literal, letra. Então, a gente pode chamar de expressão literal. E essa daqui que não tem nenhuma letra, expressão numérica, tá certo? Essa expressão aqui pode ser chamada de literal, como eu falei, mas é mais comum a gente chamar de expressão algébrica, certo? Então, ó, quando a gente usa as letras x e y, né, represente o dobro de um número real adicionado ao triplo de outro número real. Então, a gente entra numa parte que a gente faz uma tradução de uma linguagem escrita para uma linguagem matemática, linguagem escrita em palavras para uma linguagem escrita em matemática, tá certo? Eu digo que é a transformação do português para a matemática. E aí eu chamo de dicionário. Tem alguns truquezinhos, né? Algumas transformações que você tem que fazer para poder transformar uma palavra de português para matemática. E eu chamo esses truquezinhos de dicionário de matematiquês. Vamos dar uma olhadinha nele? Olha só. Dicionário de matematiquês. Claro que essa palavra não existe, mas eu utiliza essa palavra para traduzir ou para representar a transformação de uma palavra em português para matemática, tá certo? Então, toda vez que uma frase em português estiver se referindo a um número qualquer, um número, e ele não especificar que número é esse, você vai utilizar a letra X
para representar esse valor desconhecido. Como eu falei, se na sua sala tem uma quantidade de alunos que você não sabe, não tem ideia, você vai representar por um número X, tá? Só que se nessa mesma frase eu precisar diferenciar um número de outro número, então eu vou utilizar y. Vamos ver o exemplo da escola. Na minha escola tem x alunos, ou seja, o número x representa a quantidade de alunos, e y professores. Y representa a quantidade de professores que tem na sua escola, certo? Então, embora essa letra represente um número desconhecido, esse número desconhecido ele é diferente do número desconhecido y, certo? Então, a gente tem que diferenciar esses números pela letra, ok? Toda vez que você tiver alguma noção, assim, alguma ideia que o texto em português dá de apresentando as palavras adicionado, acrescido, junto, aumentado e por aí vai, você vai utilizar o símbolozinho de adição, porque adição é a ideia de acrescentar, portanto, é esse símbolo que você vai utilizar para essas palavras, tá? Quando no texto em português aparecer a palavrazinha diferença, subtraído, menos e por aí vai, você vai utilizar esse símbolozinho de menos aqui, tá? O símbolo de menos. Quando você vê a palavra em português referindo-se a produto, fator, multiplicação, você vai utilizar o pontinho. Tem muitos de vocês, ou alguns, que ainda não confundem o que é esse pontinho. Esse pontinho é um símbolo de multiplicação, tá certo? E por que a gente antes, às vezes, usa o x e agora vai usar pontinho? Porque aqui a gente está usando o x como um número desconhecido, né? Uma letra para representar um número desconhecido. Então, para não confundir, a gente utiliza o pontinho para representar a multiplicação, tá? Quando você vê a palavra quociente, razão ou divisão, qualquer uma dessas três, tá? Você vai utilizar o símbolozinho de vezes ou você vai utilizar o símbolo de divisão, de fração, certo? Você vai acrescentar uma fração. Então, por exemplo, se falar o quociente entre x e y, então você vai colocar aqui, ó, x, traço, né? Aquele traço de fração, y. Ou você vai colocar x e esse símbolozinho aí de dividir, dividido por y, certo? Aí você pergunta, por que a gente utiliza um símbolo de fração? Porque toda fração é também uma divisão, certo? Por isso que a gente utiliza a fração para representar uma divisão. O quadrado de um número, quando falar o quadrado de um número, é um número x elevado ao expoente 2, tá? Trata-se de uma potência. Quando falar de cubo de um número, também vai ser um número desconhecido, x elevado ao cubo. Se falar o dobro de um número, o dobro de qualquer coisa é 2 vezes alguma coisa. Então, você vai utilizar 2x, tá? Aí você diz, por que, professor, 2x? E se fosse... Por que não tem o símbolo de divisão aqui? Ou de multiplicação? Porque quando a gente tem um número encostado com uma letra, a gente está subentendido, fica subentendido em expressões algébricas que esse número está multiplicando a letra. Portanto, o dobro de um número representado por 2x é o mesmo que está aí 2 vezes x. Tá certo? A mesma coisa para o triplo de um número, quádruplo de um número, quíntuplo de um número. Vai ser 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, assim por diante. Certo? Já pelo contrário, né, que aqui a gente estava multiplicando, quando eu falar de a metade de um número, eu estou falando por uma divisão por 2. Imagina que você tem aí um chocolate, uma barra de chocolate, e alguém te pede a metade. Você vai dar essa metade para essa pessoa. O que é que você vai fazer com essa barra de chocolate? Você vai dividir em 2 partes, não é? Então, a metade para um, a metade para outro. Portanto, é um número dividido por 2. Então, a metade de um número é x dividido por 2. Tá?
E eu estou representando assim na forma, é mais comumente representado na forma de fração, mas você também pode representar como uma divisão, como eu falei aqui mais acima, tá certo? A mesma coisa a terça parte, a quarta parte, a quinta parte. Então a terça parte é eu pegar uma coisa e dividir em 3 pedaços. Então, x dividido por 3. Se eu só quero a quarta parte, eu só quero um pedaço que está dividido em 4, certo? A quinta, um pedaço dividido em 5 e assim sucessivamente. Ok? Então vamos. Existem muitos outros truques matemáticos, mas que a gente vai pegando o jeito devagarzinho. Esses são os principais para que você tenha a noção, certo? Já com essa noção, a gente já consegue resolver exemplos mais simples como esse aqui, ó. Um número acrescido de outro número. Então veja, se eu tenho um número, esse número é o número. Eita, puxei aqui, desculpe-me. Esse número é o número x, não é isso? Olha aqui, ó. Lá grifado de amarelo e aqui eu vou grifar de amarelo também. Ó, o número é x, então aqui eu represento por x na hora de escrever em matemática, certo? Traduzindo de português para matemática. Aí eu tenho aqui, ó, acrescido. Aí o que é que me lembra a palavra acrescido? Acrescido, ele é uma palavra que representa uma adição. Olha aqui, ó. Então, se ele me representa uma adição, eu vou vir aqui na minha parte algébrica, né? Minha parte escrita em matemática, e vou botar um mais. E aí, ó, acrescido de quem? De outro número. Ou seja, eu peguei esse número, x, e acresci ele, ou seja, eu adicionei ele a outro número. E quem danado é outro número? Outro número é o nosso y, certo? Então, por isso que escrevendo em matemática, eu tenho x adicionado a y, x mais y, certo? Na letra B, de igual forma, a gente tem a razão, que é a divisão, ó, a razão, né? Cadê? Aqui, ó. A razão é o mesmo que divisão, que é o mesmo que fração, como eu falei para vocês, né? Então, se é uma razão, eu escrevi na forma de fração. A razão entre quem? Depois que eu falar razão, né? Primeiramente eu falei razão, passa o tracinho ali da fração. Aí quando eu falar entre, o que vier primeiro é o que vai ficar em cima. Ó, entre um número. Quem é um número? A gente acabou de ver que esse número é sempre x, correto? Então, ó, x é esse número. É a razão entre um número, x, acabou-se, ó, isso aqui vai fazer a ligação entre o que está lá no numerador e o que vai ficar no denominador. Tudo que vier depois desse i é o denominador desse quociente, certo? E o que é que vai ficar nesse denominador? Vai ficar a adição entre esse mesmo número. Qual é o número? O mesmo número a qual eu me referi nessa frase. X. Então, esse mesmo número x adicionado a 2, certo? Então, traduzindo de português para matemática, eu vou ter finalmente x dividido por x mais 2, certo? Então, vamos para o nosso slide. O dobro de um número real. Quem seria o dobro de um número? Vamos voltar lá para o nosso dicionário. O dobro de um número é 2x, não é isso? 2x. Então, para responder aquela questão, eu vou pegar 2x adicionado, a gente acabou de ver, mais ao triplo de outro número real. Aí aqui ele misturou duas coisas. Se o dobro de um número é 2x, o triplo de outro número é 3 vezes. Aí você vai dizer, 3 vezes x. Não, porque eu estou falando de outro número. Se é o triplo de outro número, eu estou falando de y, certo? Então, para responder a questão ali de baixo, aqui do slide, a gente tem 2x adicionado ao triplo de outro número, né? O dobro de um número 2x, adicionado do triplo de outro número, 3y, ok? Então, essa é a resposta do slide, essa daqui que está de vermelho. Beleza? Vou grifar agora.
Então é isso, é assim que a gente vai responder, tá certo? Vamos lá. Quando uma expressão algébrica não contém variável ou variáveis no denominador, ela é chamada de expressão algébrica. Aí vem a primeira palavrinha aqui, ó. Variável, variável. O que danado é variável? Variável é o nome da nossa letrinha que representa um valor desconhecido. E por que ele é chamado de variável, professor? Porque ele pode ser qualquer número. E se ele é qualquer número, ele é uma variável, é uma coisa inconstante que eu não tenho certeza de quanto é. Ele pode ser 2, ele pode ser 3, ele pode ser 4, 5, 6. No caso dos alunos, que você não sabe quantos alunos tem na sua escola, ele pode ser um número variável. Pode ser 35, pode ser 41, pode ser 37. Até você ter certeza de quanto seja, esse número pode ser variável. Tá certo? Então tá. Então, se essa expressão algébrica, né, a gente acabou de ver que variável é o nome das letras que ficam em uma expressão algébrica, que fazem parte de uma expressão algébrica que chama-se variável. Quando ele não tem números no denominador, né, quando ele é de uma fração assim ó, e não tem número, aí a gente diz que é uma expressão algébrica inteira. Então, essa aqui, 2x mais 3y, é uma expressão algébrica inteira. 1 meio de x é também. Essa daqui não tem variável no denominador, é uma expressão algébrica inteira, e essa também. Já quando uma expressão contém uma ou mais variáveis no denominador, ou seja, na parte de baixo, ela é chamada de expressão algébrica fracionária. Então, por exemplo, ali, ó, 2a sobre b, fracionária, algébrica fracionária. Essa aqui, 1 sobre x, algébrica fracionária. BC sobre 5A, algébrica fracionária. 2A sobre x menos y, algébrica fracionária. Uma coisa para não ficar dúvida, você diz assim, professor, o senhor mostrou lá no dicionário x e y. E por que aqui tem A, B, C? Porque a gente pode utilizar qualquer letra do alfabeto. Se eu quisesse, então, representar um número por... Deixa eu subir mais um pouquinho. Se eu quisesse representar aqui, ó, um número por A, por exemplo, eu poderia? Poderia, sem problema nenhum. E outro número por B, poderia? Poderia também, não tem problema. Como eu falei, as variáveis elas podem ser representadas por letras quaisquer do alfabeto, de A a Z. Tá? E se eu estou utilizando diferentes letras, elas indicam diferentes valores na expressão. Quando uma expressão algébrica contém variável ou variáveis no interior de um radical, ela é chamada de expressão algébrica irracional. Então, teve raiz, elas possuem, são chamadas de expressão algébrica irracional, certo? Aí aqui tem uma notinha, né? Essas expressões não possuem valor numérico quando os valores atribuídos às variáveis anulam o denominador. Aí você diz assim, como assim? Entendi, foi nada. Vamos por partes. Eu falo já o que é valor numérico, tá? Mais para frente eu vou falar um pouquinho o que é valor numérico. E aqui, basicamente, ele está dizendo o seguinte, ó. Tem certos valores que as letras não podem assumir, certo? Não podem assumir, porque senão aquele número ele não existe, não vai existir, não vai ser mais real. E essa expressão está colocada fora de tempo. Vou falar sobre isso mais para frente, tá? Isso aqui está tá fora de tempo, fora de locação. Vou falar mais para frente. Vamos ver aqui, continuar vendo outros exemplos. Esquece aquela partezinha de roxo, aquele exemplozinho lá. Vamos passar para o seguinte, tá? Ó, em certa loja, um livro custa X reais e um caderno custa Y reais, tá? Então, digamos que você vai comprar, por exemplo, o caderno do Homem-Aranha custa 20 reais e o caderno da Peppa Pig, estou dando exemplo aleatório, tá? Custa 25, um exemplo. Só que aqui, eu não sei, eu tenho certeza do valor, ao invés do caderno do Homem-Aranha do livro custa 10 reais, 20 reais, vai custar X. E o caderno da Peppa Pig vai custar Y, certo? Então diz assim, ó, qual é a expressão algébrica que representa o valor total pago por Caio ao comprar 5 livros e 8 cadernos iguais a esses nessa loja? Então veja, pessoal,
Se eu comprasse 5 cadernos do Homem-Aranha a R$ 20, qual seria o preço que eu iria pagar? Eu iria pagar 5 vezes o preço do caderno do Homem-Aranha. R$ 20. Então seria 5 vezes 20. Correto? E se eu fosse pagar 8 cadernos a R$ 25 da Peppa Pig, seria 8 vezes 25, que seria 8 cadernos da Peppa Pig vezes R$ 25, que seria o valor do caderno. Correto? Tá acompanhando o raciocínio? E depois eu ia pegar esses dois valores e ia juntar. Então eu iria fazer o seguinte. Bom, como eu vou comprar 5 cadernos do Homem-Aranha, 5 livros do Homem-Aranha, eu vou fazer 5 vezes 20. Se o caderno do Homem-Aranha fosse R$ 20, certo? E se eu for comprar o livro da Peppa Pig, que são 8, eu pagaria 8 vezes 25. E isso, o resultado desses cálculos seria o valor que eu iria pagar pelos cadernos e os livros que eu compraria. Porém, aqui não está dizendo nem que é 20, nem que é 25. Está dizendo que o livro custa X e que o caderno custa Y. Então, o que é que eu vou fazer? Ao invés de eu colocar 5 vezes X, 20, eu coloco 5 vezes X. E 5 vezes X eu posso representar assim, né? 5x. Mas, porque eu estou juntando um valor com outro, 8 livros vezes y, que daria 8y, porque eu estou multiplicando, tem um número encostado com a letra, significa que eu estou multiplicando. Então, essa seria a expressão algébrica que representaria a compra dos livros e do caderno nessa papelaria. 5x mais 8y. Beleza? E é assim que a gente vai utilizando os nossos macetezinhos de expressões algébricas. Em uma empresa trabalham H homens e M mulheres. Então, uma quantidade H de homens e uma quantidade M de mulheres. Então, qual é a expressão algébrica que vai representar? Primeiramente, o total de pessoas que trabalham nessa empresa. Quando a gente ouve falar da palavra total, e a gente aprendeu lá no 6º ano, isso me remete ao problema de adição, né? Então, eu teria que adicionar o total de homens mais o total de mulheres. Quantos homens são? H. E quantas mulheres são? M. Então, o total de pessoas que trabalham na empresa, entre homens e mulheres, é H mais M. Tá certo? Então, seria assim que eu representaria em formato de expressão algébrica. E a segunda pergunta é a diferença entre o número de homens e o número de mulheres que trabalham nessa empresa. Então, a diferença, a gente vai recorrer ao nosso dicionário, que nos ajuda bastante, que diz que diferença é uma conta de menos. Então, para responder aqui, eu faria H menos M. Tá? Então, essa primeira seria H mais M e essa segunda H menos M. Área eu ainda não mostrei para vocês, né? Então vamos deixar quieto isso aqui. E vamos falar sobre valor numérico de uma expressão algébrica que foi adiantado lá atrás e eu vou falar agora. Olha só. Ângela, Sandra e Solange vão sempre juntas ao cinema. Supondo que cada entrada para o cinema custe X reais, a expressão algébrica que representa o gasto delas com a entrada é 3x. Certo? Ok. Supondo que no domingo, cada ingresso, cada entrada custe R$18. Beleza? Então, custa X, só que no domingo custa 18. Então, elas deverão pagar R$54 pela entrada. Onde a expressão algébrica é 3x, anotada aqui, certo? E X no domingo vai assumir um valor de R$18 para a entrada nesse cinema. Professor, agora o senhor me confundiu todinho. O senhor não disse que esse X aqui é um valor desconhecido? Disse. Mas, se esse valor for determinado, eu posso substituí-lo pelo valor determinado. Exemplo. Você não sabia, vamos voltar de novo à escola. Você não sabia quantos alunos tinha na sua sala de aula. Mas aí chega o diretor, você diz, tem X alunos aqui na minha sala. Aí chega o diretor e diz, X é 37, porque tem 37 alunos na sua sala. Então, o que é que você vai fazer? Você não vai mais utilizar X para representar a quantidade de alunos por aquela sala. Você vai utilizar
o número 37, que é o valor de x que você descobriu. E no caso da entrada desse cinema, x vai valer exatamente R$18, certo? Só que são 3 entradas. Por que são 3 entradas? Uma de Ângelo, uma de Sandra e outra de Solange. Então, aqui não é 3 vezes x, né? 3 colado com x, então vai ser 3 vezes 18. Substituindo x pelo 18. E aí vai ser igual a 54. Então, dizemos que 54 é o valor numérico da expressão algébrica 3x para x igual a 18. Professor, e como é que resolve esse tipo de exercício? Resolve do seguinte, a expressão algébrica está dada, é 3x, certo? E aí ele diz assim, ó, na quarta-feira é R$15 a entrada do cinema. Calcula aí para mim quanto vai ser o valor dessa expressão algébrica, o valor numérico dessa expressão algébrica. Aí o que, é que você vai fazer? Você vai pegar o 15 e vai substituir aqui no lugar do x. Aí você vai dizer, vai dar 315, né? Não, lembre-se que quando tem um número colado com uma letra, isso é uma multiplicação. Então vai ser 3 vezes o x, que no lugar do x é quem agora? 15. Então 3 vezes 15 é igual a 45. Beleza? Então, para resumir, quando substituímos as variáveis de uma expressão algébrica por números e efetuamos os cálculos indicados, obtemos o valor numérico da expressão algébrica. Vou utilizar um exemplozinho aqui bem tranquilo. Olha só. Nessa expressão aqui, eu tenho 2x mais 3y. Digamos que x vale 10 e y vale 20. Vou até botar aqui. Ó. X é igual a 10 e y é igual a 20. Beleza? Então, são esses valores que me disseram. Ó, x que tu estava pensando aí vale 10 e y vale 20. Então, alguém tem que me dizer quanto é que vale, qual é o valor daquela letra. Calcula aí o valor numérico dessa expressão algébrica. Aí você vai fazer 2, não está 2 vezes x? Só que x é 10, então vai ficar 2 vezes 10 mais 3 vezes y. Y é quanto? 20, então vai ficar 3 vezes 20, certo? Resolve, então, primeiro as multiplicações, 2 vezes 10, 20, mais 3 vezes 20, 60. Beleza? Primeiro as multiplicações na expressão numérica. E, por último, nossa adição, 20 mais 60, 80. Então, nós temos um valor numérico para a expressão algébrica de 80. Beleza? Ok. Essa situação aqui, ó, essa expressão algébrica, x mais y vezes x menos y. Quando x é 1,1 e y é menos 0,8. Aqui já é o ápice da dificuldade de um cálculo de uma expressão algébrica. Então, x, 1,1. Aí você vai aqui, ó, colocar no lugar do x 1,1. Mas no lugar do y, você vai colocar menos 0,8. Professor, por que ele abriu um colchete e botou um parênteses? Porque parênteses está aí para separar os sinais, o mais do menos. Beleza? Vezes x 1,1 menos parênteses menos 0,8. Por quê, professor? Porque esse menos daqui é esse menos do meio e esse menos daqui é o menos do menos 0,8. Então, fica dois sinais de menos. Nós substituímos, nós colocamos um parênteses para não misturar os sinais, certo? Faz agora o jogo de sinal, para a gente eliminar esses sinais dobrados aqui. Então, vai ser mais com menos, menos, né? E aqui esse segundo colchete, menos com menos, mais. Agora você faz 1,1 menos 0,8, 0,3, vezes 1,1 mais 1,8, 1,9. 0,3 vezes 1,9, está tudo positivo, vai continuar sendo positivo. Valor final, 0,57, que é o valor numérico desejável. Tá certo? Pronto. Aí se lembra que ele falou que às vezes existem determinados números que as expressões algébricas não podem assumir? Então, isso acontece nas expressões algébricas fracionárias, certo? E nas expressões algébricas irracionais também. Mas vamos lá, as expressões algébricas fracionárias primeiro. Em algumas expressões algébricas fracionárias não é possível obter o valor numérico da expressão. Isso acontece quando os valores atribuídos às variáveis anulam o denominador da expressão. Então, por exemplo, se x aqui fosse zero,
eu ia estar dividindo um número A qualquer por zero. E não existe divisão por zero, certo? Ela não se define no conjunto dos números reais, nunca, tá certo? Então, se tem uma coisa que vocês, como estudantes de matemática do ensino fundamental, têm que aprender, é que não existe divisão por zero. Então, A dividido por zero não existe, então logo essa expressão algébrica não se define se você quiser que x assuma o valor numérico de zero, certo? Nesse caso aqui, nessa expressão, A mais 2 sobre A menos 1. O A não pode ser 1. Mas, professor, não só existe, não só se define quando o denominador dá zero. Mas se eu substituir A por 1, vai ficar 1 menos 1. 1 menos 1 dá quanto? Zero. Essa divisão vai existir? Não. Então A não pode ser 1. Ah, então A pode ser 0? Pode. Porque A, que vai ser 0, 0 menos 1, vai dar menos 1. Então não vai anular. Certo? Então o importante é não anular. Certo? E não que o número não assuma o valor de zero. Ele pode assumir o valor de zero. Ele não pode anular a expressão que fica no denominador. E aqui fica aí esse cálculo para você. Sabe-se que P é igual a A mais B mais C dividido por 2. E que A é 5, B é 13 e C é 10. Nessas condições, qual é o valor de P? E qual é o valor numérico da expressão algébrica P vezes parênteses P menos A? Eu vou deixar essa atividade aí para vocês fazerem. E na próxima aula, quando for entregar essa atividade, essa questão aqui vai ser uma das questões que vocês vão ter que responder, tá certo? No caderno. Então, fechou? Vou colocar no exercício. Bons estudos. É isso. Até a próxima. E falou.